E o Brasileirão acabou de um jeito absurdo, tá? Palmeiras é campeão e o Bahia está salvo. Bahia estará na primeira divisão do ano que vem, enquanto o Santos está rebaixado, foi rebaixado pela primeira vez à Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos ver como é que terminaram todos os times nesse campeonato, então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras, fanáticas e fanáticos, meu nome é Diogo Cunha, eu sou um torcedor apaixonado por futebol, exatamente igual você. Final de Campeonato Brasileiro, então tivemos aqui todo o calendário do futebol encerrado no Brasil, mas é óbvio que aqui no canal a gente vai continuar cobrindo as movimentações do mercado. Lancei aí o Jornal do Torcedorismo, então todo dia vai ter pelo menos uma edição do Jornal do Torcedorismo atualizando você de todas as contratações, quem foi para qual clube, quem o seu time trouxe, quem seu time está interessado, quem o seu rival contratou. Então se inscreve aqui para ficar super atualizado sobre o futebol brasileiro. Já deixa o seu like nesse vídeo aí para a gente começar bem, porque esse é o último prisma da rodada no Brasileirão. Em 2023 o Brasileirão acabou, já temos o campeão Palmeiras, mais uma vez campeão, né? O bicampeão. O Palmeiras já foi para mais de 10 títulos, né? Acho que esse foi o 11º título do Palmeiras, que contam lá aqueles campeonatos de muito tempo atrás, né? Então o Palmeiras é o maior campeão brasileiro de todos os tempos, né? Já temos também os classificados para a Libertadores, né? Os 6 clubes, os 2 que vão para a pré-Libertadores e os 4 que irão direto para a fase de grupos, além dos que se classificaram através de outras formas, né? E temos também os 4 times rebaixados, né? Já tínhamos 3, tivemos o último agora que foi o Santos, né? E rapaziada, eu vi muita gente aí, é óbvio que a zoeira do futebol tem que rolar sempre, né? Mas cara, eu vi a torcida do Santos ontem reagiu de uma forma... Na torcida, né? Alguns vândalos ali, apedrejaram carro, queimaram ônibus da cidade. Galera, olha só, não é uma vergonha jogar a Série B do Campeonato Brasileiro, não é uma coisa assim, um vexame, não é uma desonra ao seu clube jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. Existem muitos clubes gigantes que jogam o Campeonato Brasileiro da Série B, que é uma competição muito honrada. Só significa que o seu time não se organizou direito nesse ano e que ele não está ali entre os 20 da elite do futebol. Mas beleza, cara, o Santos vai voltar para a elite do futebol, é um clube de elite, né? Vai precisar se reorganizar, mas cara, fica o meu recado aí que não é uma desonra jogar a Série B do Campeonato Brasileiro, tá? Outras coisas sim, tá? Que eu não vou nem entrar nisso agora aqui, mas outras coisas é bem desonra, né? Bem desonrado o que alguns clubes acabam fazendo na história do futebol brasileiro, né? Mas então vamos falar aqui sobre o Prisma da rodada. No final vai ter a tabela final do Prisma, né? Com o último campeão do Prisma nesse ano e também os destaques positivos e negativos dessa última rodada. Vamos dar ali uma passada por geral, né? O América é o rebaixado em último colocado, né? Fez só... venceu acho que 4 jogos na competição inteira, né? O América, se eu não estou enganado. Então termina essa competição com 20% de aproveitamento no Prisma. Péssimo campeonato do América, está na Série B. O Furacão Atlético Paranaense conseguiu ali um prêmio de consolação, né? Vai entrar direto na terceira fase da Copa do Brasil, mas está fora da Libertadores, está com vaga na Sul-Americana e 40% aqui no Prisma. Nessa última rodada perdeu para o Cuiabá, né? O Galo, galera, o Galo era um time que chegou nessa última rodada como sendo o melhor, né, do futebol brasileiro nas últimas rodadas, né? Precisava golear, ainda tinha chance de título e acabou goleado pelo Bahia, né? Terminou na terceira posição, também se classificou direto para a fase de grupos da Libertadores e tem 80% no Prisma. E o Bahia, meu irmão, o que o Bahia fez nesse jogo contra o Atlético foi brincadeira, tá? O Bahia era o time com menor possibilidade de se salvar nessa última rodada. O Bahia chegou nessa última rodada dentro da zona do rebaixamento, em 17º, e pegou simplesmente o adversário mais difícil dentre os outros 3 que estavam brigando, dentre os outros 2, né? O Bahia pegou o Galo, que tava brigando por título, como eu falei, um dos melhores do Brasil no momento. O Vasco pegou o Bragantino, que vem uma péssima fase, e o Santos pegou o Fortaleza, todos eles dentro da sua casa, né? E, cara, o Bahia foi de longe o time que mais mostrou raça, vontade, organização técnica. Esse time do Bahia, eu venho falando com vocês ao longo do campeonato, é um time que oscila demais, né? Quando porra um dia bom, meu irmão, é isso, é goleada no Galo, é goleada no Corinthians, é goleada no Goiás. E quando vai num dia ruim, perde pro América Mineiro da vida, né? Então, é um time que oscila muito, mas conseguiu se salvar. E isso é muito importante pro projeto do Grupo City no Bahia. Vai investir mais ainda pro ano que vem. Se o time fosse rebaixado, cara,
o investimento diminuiria, teria que se desfazer de vários bons jogadores que o Bahia tem, né? Então o projeto vai continuar, segue firme, o Bahia deve ver coisas melhores ali na próxima temporada, né? O Rogério Ceni deve seguir, deve começar desde o início. E, cara, parabenizar você, torcedor do Bahia também, que estava lá no estádio, ou que não estava, mas que fez parte dessa campanha aí do Bahia de se salvar do rebaixamento, que foi chave. O Bahia continuar na primeira divisão foi muito importante aí. O Ademir finalmente fez aquele gol, né? O quarto gol ali. O Ademir, que tinha perdido vários gols contra o América na rodada anterior, fez o seu golzinho aí para encerrar a goleada. E o Bahia tá salvo, passou o Santos, né? Ficou ainda atrás do Vasco, mas o Bahia tá salvo e fecha com 47% aqui. O Prisma, o Botafogo, cara. Botafogo, você que acompanha o canal aqui, queimou demais a minha língua, tá? Fiquei com aquele filtrozinho de palhaço na cara, porque eu acreditei no Botafogo nessa temporada, né? Mas o Botafogo fez mais um péssimo jogo nessa última rodada, termina fora do G4, vai para pré-Libertadores o Botafogo, tá? Terminou em quinto e 27%, 11 jogos sem vencer, né? Seguidos, o Botafogo, impressionante. O Bragantino, outro time que caiu demais, para mim faltou camisa pro Bragantino nessa reta final, terminou em sexto, também vai para pré-Libertadores, 27%. O Corinthians, rapaziada, o Corinthians ficou ali venceu o Curitiba nessa última rodada e ficou com um prêmio de consolação, que foi a vaga na Sul-Americana, né? O Corinthians fez um péssimo Campeonato Brasileiro, mas fecha com 60%. O Curitiba nesse jogo, cara, não demonstrou aquele vigor todo que demonstrou contra o Botafogo, né? Aquela vontade toda. Jogou mais como um time rebaixado mesmo. É o quinto rebaixamento do Curitiba nos pontos corridos e o sétimo na sua história, né? 27% no Prisma. O Cruzeiro, cara, ano importantíssimo para o Cruzeiro de reestruturação, voltando de 3 anos de Série B. Foi um campeonato tenso, mas conseguiu uma classificação para a Sul-Americana. Precisa gastar melhor o seu dinheiro, tá? O Cruzeiro gastou dinheiro e não gastou tão bem. Tá com 60% nessa última rodada aqui no Prisma. O Cuiabá fez o seu melhor campeonato brasileiro da história, terminou com 51 pontos. E ó, o Cuiabá nunca caiu também, hein? Para vocês que estão falando que só o Flamengo e São Paulo nunca caíram, Cuiabá nunca caiu e fecha com 47% aqui no Prisma. O Flamengo, cara, esse jogo do Flamengo foi um retrato da temporada, né? O time precisava vencer para garantir a fase de grupos, perdeu para um São Paulo que não queria mais nada, né? Um jogo melancólico para o Flamengo também. Vai precisar de uma reestruturação. Só não foi para pré-Libertadores porque o Botafogo perdeu também, tá? E o Flamengo encerra com 47% em quarto colocado no Campeonato Brasileiro. O Fluminense, cara, a temporada do Fluminense foi Libertadores, né? Então o Fluminense foi um coadjuvante nesse Campeonato Brasileiro, perdeu em casa para o Grêmio, perdeu uma invencibilidade que durava 1 ano e 1 mês dentro do Maracanã contra times de fora, mas o Fluminense jogou ali de bobeira, né? 47% no Prisma, agora o Fluminense vai viajar para o Mundial. O Fortaleza, rapaziada, o Fortaleza jogou sério contra o Santos, tá? O Marinho tava com sangue nos olhos, Marinho que é ex-Santos, fez o gol, né? Ali o gol que abriu, fez o gol que rebaixou o Santos. A real é essa, porque foi o gol que deixou o Santos desesperado. Fortaleza abriu o placar na Vila Belmiro e o Fortaleza venceu com um gol no finalzinho, um golaço do meio-campo, botou a pedra final ali no rebaixamento do Santos. E o Fortaleza se classifica para a Sul-Americana, um ótimo 2023, tá? O balanço geral do Fortaleza foi muito bom, fecha o Prisma com 67%. O Goiás já fez um péssimo campeonato, venceu o América, né? Fecha vencendo o América, mas já estava rebaixado e fecha com 20%. O Grêmio, cara, que absurdo, da Série B, né? O Grêmio estava na Série B ano passado, direto para um vice-campeonato brasileiro. Venceu o Fluminense no Maracanã, foi vice-campeão 2 pontos atrás só do Palmeiras. Grande trabalho do Renato Gaúcho, e o Suárez é um absurdo, né, cara? Eu sou suspeito para falar do Suárez, sempre foi muito meu ídolo, né? Desde a época de Liverpool, que é o time que eu mais gosto lá na Europa, é o Liverpool. E, cara, o Suárez joga muito. Fui ver ontem ele no Maracanã pela primeira vez, vi o Suárez jogando, ele meteu 2 gols no meu time, mas fez 2 golaços, né? Um foi de pênalti, mas foi uma cavadinha. E o Grêmio está classificado direto na fase de grupos da Libertadores, fecha com 60%. O Prisma, o Inter, cara, que timaço que o Inter montou nessa temporada, merecia coisas melhores, mas não sei se vai conseguir manter esse elenco inteiro, né? Se conseguir, vai dar coisa boa pro ano que vem. O Inter tá fora da Libertadores, por isso que eu não sei se vai ter dinheiro para manter todo mundo, mas o Inter tá na Sul-Americana, 80% aqui no Prisma, venceu os últimos 4 jogos no campeonato. O Palmeiras, rapaziada, empatou com o Cruzeiro e bastou para levantar a taça. Cara, palmas para Abel Ferreira, que percebeu ali que estava errado. Eu acho que ele demorou para perceber que estava errado. Já era para ter posto o Endrick de titular no jogo contra o Boca. Ele errou
custou a Libertadores pro Palmeiras, né? Mas ele logo depois viu que tava dando ruim, mudou ali pro 3-5-2, mudou o esquema do time pro 5-3-2, na verdade, né? Era o esquema que ele usou aí nessa reta final do Palmeiras e deu muito certo. O Palmeiras arrancou, botou o Endrick e o Breno Lopes ali no ataque, deu muito certo. Bancou o Rony, muita gente criticou isso e deu certo também, então na conta do Abel esse título brasileiro, 70 pontos, é uma pontuação baixa para um título brasileiro, mas cara, não importa, né? É o campeão e fecha com 73%, parabéns a Palmeiras, a você palmeirense. Também o Santos, rapaziada, essa para mim foi a notícia do campeonato, tá? Eu até estranhei ontem a televisão mostrando mais o Palmeiras, porque o Palmeiras todo mundo já sabia que ia ser campeão, né? Mas cara, a notícia de ontem, para mim, foi o rebaixamento do Santos. Primeira vez na história que o Santos está rebaixado. Eu vinha falando isso ao longo das rodadas do campeonato, que o Santos era um time que já jogava como rebaixado, né? Os caras sem ânimo. O jogo contra o Fluminense foi um absurdo. Os caras andando em campo no primeiro tempo. O jogo contra o Atlético Paranaense. O goleirão do Santos, cara, na hora H começou a falhar também. E ontem, mais uma vez, fez um primeiro tempo apático, abaixo. Tu vê Vasco, tu vê o Bahia dando a vida e o Santos, tipo, meio moroso, sabe? Só foi dar a vida quando já tava dando ruim. Então, assim, o Santos mereceu esse rebaixamento. Quem não merece é o torcedor do Santos, né? Não merece isso. Mas o Santos está rebaixado, como eu falei pra vocês. Não é um demérito você jogar a segunda divisão. É uma fase que todos os times do Brasil passaram, né? Exceto Flamengo e São Paulo. Esses dois são os únicos que não jogaram a Série B ainda, mas, cara, é provável que eles joguem, né? Porque o Campeonato Brasileiro é muito parelho. Então, uma hora, uma administração ruim, um elenco que não encaixe, você acaba indo de base para a Série B. Mas, cara, o que faz um time é como ele se reergue. E o Santos é gigante, vai se reerguer, mas termina aqui com 13% no Prisma e rebaixado para a Série B. O São Paulo, rapaziada, bateu no Flamengo mais uma vez em 2023, né? O São Paulo fez do Flamengo ali seu filho, né? Ganhou a final da Copa do Brasil, né? E agora venceu também de novo no Campeonato Brasileiro. E está na fase de grupos da Libertadores. O São Paulo, não através de Campeonato Brasileiro, mas porque foi campeão da Copa do Brasil. Foi mais um coadjuvante também nesse brasileiro. Fecha com 53%. E o Vasco, cara, se eu bate palmas para Abel Ferreira, bato palmas para Ramon Dias, cara. O Vasco, a salvação do Vasco passa pelas mãos desse cara, mano. Se ele fez besteira no Botafogo lá em 2020, agora no Vasco, ele, cara, salvou o time do rebaixamento, mudou da água pro vinho. O Vasco terminou em 7º nesse segundo turno, né? Uma arrancada espetacular. Mas o Vasco tem que passar a investir melhor o seu dinheiro, tá? O Vasco tá cheio da grana da 777 e não investiu tão bem na primeira janela. Na segunda foi bem, na primeira foi péssimo. O Vasco precisa começar a mudar também o seu pensamento, né? A cultura do clube que tá machucado nesse século, né? De muitos rebaixamentos. Então o Vasco é um time que parece que atrai esse tipo de campanha, né? E o Vasco não é isso. O Vasco, eu sou rival do Vasco, tá? Eu sou rival, eu torço com o Fluminense, mas tem diversos amigos aqui vascaínos e eles sabem disso que eu tô falando, cara. O Vasco tem uma torcida absurda. O Vasco tem um potencial absurdo. Se for bem administrado, o Vasco vai voar. Tem que investir melhor o seu dinheiro. O Vasco fecha com 47% esse Prisma. Então a tabela atualizada nessa 38ª rodada é essa que tá na tela aí. Tivemos empate no topo ali, Atlético Mineiro e Inter, os dois com 80%. Então nessa última rodada fomos pro critério de desempate. Saldo de gols nos últimos 5 jogos, beleza? O Inter ficou com 3 de saldo, tomou um 3-0 do Palmeiras que derrocou ali o saldo do Inter. E o Galo, apesar dos 4-1, fechou com 5 de saldo. E o Galo é o último campeão do Prisma aqui nessa rodada 38. Então, parabéns ao Galo. Parabéns também ao Bahia, ao Vasco, que permaneceram. Parabéns ao Palmeiras, que foi o campeão. Mas o destaque positivo dessa rodada vai pro Bahia, rapaz. O Bahia, meu irmão, mereceu demais essa permanência por esse jogo. Cara, enfrentou o Atlético Mineiro, não é fácil meter um 4-1. Ainda deu a sorte ali de contar com um resultado que valia, né, para ele, que foi a derrota do Santos. E o Bahia merece esse destaque positivo nessa última rodada, porque é um clube gigante, tem uma torcida gigante e, cara, atuou como gigante, né, nessa última rodada. O destaque negativo, óbvio, você já sabe, vai pro Santos, né? Cara, não só por ter sido rebaixado, mas pela apatia nessa última rodada. Cara, o mínimo que... Eu até acho que os jogadores tentaram, tá? Mas, cara, o Santos é um bando em campo, né? Assim,
A apatia para mim foi o pior no início do jogo. Eu acho que o Santos ganha esse destaque negativo, obviamente pelo rebaixamento, mas mais por ter sido apático. Foi o mais apático dentre Bahia, Vasco e ele próprio, né? Então, para mim, o Santos é o destaque negativo. E a pergunta desse Prisma, como é o último, é a seguinte, meu irmão. Você coloca aí quem foi o melhor jogador desse campeonato para você. Eu já falo o meu, tá? Para mim foi Luiz Soares, para mim é polêmica, para mim o melhor jogador do campeonato, Luizito Soares. E para você, comenta aqui embaixo. Como eu falei, o canal segue esses dias, vai ter atualização das contratações do mercado aí todos os dias, mas vai ter também retrospectiva de cada clube aqui, um vídeo para cada clube no torcedorismo, né, da série A, B e C provavelmente. Então vai ter a retrospectiva da temporada, vai ter muita coisa legal em dezembro, janeiro, então a gente vai ter estaduais. O canal tá começando e, cara, a gente vai cada vez melhorar mais. Então conto com a sua inscrição para ajudar a gente nisso aí, conto com o seu like nesse vídeo aí também. Muito obrigado por ter ficado até o final, até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!